Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar tratando missionários fazedores de tenda. A leitura bíblica ela está em Atos Apóstolos, capítulo 18, e também na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, verso 11 e o verso de número 12. Então nós vamos tratar, nesse resumo, sobre o ID de Cristo. Para fazer a obra, é necessário abandonar o emprego? Só existe os missionários tradicionais? Então, dentro dessas duas perguntas, nós vamos estar analisando a vida do apóstolo Paulo e também a sua profissão relacionada com a obra missionária. Então é possível uma pessoa fazer missões tendo uma profissão secular, porque Deus, Ele usa homens, mulheres, crianças, no anúncio do Evangelho, dentro do contexto da qual ele pode estar vivendo, ou seja, relacionado aos estudos, relacionado à profissão, relacionado a uma viagem que pode estar fazendo. Então, Paulo, ele foi instruído na lei de Deus, tendo como professor Gamaliel. Então Paulo era educado dentro dos mandamentos da lei. Paulo tinha um conhecimento muito grande relacionado à filosofia, contexto cultural do Império Romano, da qual ele também tinha essa cidadania. Paulo falava o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Então Paulo era um poliglota, falava outras línguas dentro do contexto cultural da qual ele vivia. E Paulo, de ter uma formação religiosa dentro do judaísmo e dentro do contexto judaico, da tradição judaica, todo rabino, ele precisava também aprender o que? Um ofício secular, para que se dependesse ali de uma provisão, de um sustento, ele saberia a prática de um ofício para suprir as suas necessidades. E Paulo, ele se torna também, como de ofício, o quê? Um fabricante de tendas. E como é que Paulo vai utilizar da sua profissão dentro do seu contexto missionário? Quando Paulo ele é enviado pela igreja de Antioquia, o que nós vamos entender dentro do contexto bíblico é que Paulo não vai utilizar ali o apoio missionário das igrejas dentro das suas viagens missionárias, mas ele mesmo vai trabalhar com as suas próprias mãos para prover o seu sustento.
E dentro dessa leitura que eu disse para vocês, em Atos de número 18, Paulo saindo ali da cidade de Atenas, ele vai chegar até Corinto, e Paulo está sozinho. E os meios de comunicação daquele tempo não é igual o nosso. Então Paulo, quando chega em Corinto, Paulo tem o que? Necessidades. Paulo precisa de um lugar para ficar, Paulo precisa de se alimentar, e nós vamos ver que Paulo vai encontrar ali um casal chamado Áquila e Priscila, que tinha o mesmo ofício que ele, que era o que? Fabricante de tendas, fazedores de tendas. Essas tendas eram as tendas feitas com a pele da cabra, feita com couro. Então Paulo, por ter esse ofício, ele vai morar com Áquila e Priscila, e Paulo vai utilizar o que? Da sua profissão para o seu sustento. E ao sábado, Paulo vai estar ali anunciando o evangelho, primeiramente nas sinagogas. E ele vai se dedicar exclusivamente à pregação da palavra quando chega o que? Timóteo e Silas, que vem lá da Tessalônica, passando por Bereia e vai chegar até onde o apóstolo Paulo está. Mas em todo o seu ministério, nós vamos ver que Paulo utiliza o que? Do seu ofício, desse talento que ele tinha, para que também pregasse não somente em sinagogas, mas tivesse contato com outras pessoas e anunciasse o que? O evangelho de Cristo. Embora Paulo, conhecedor dentro da tradição judaica e também das escrituras da antiga aliança, que o obreiro, ele é digno de receber o salário, de ser ali auxiliado por um apoio de uma igreja. Porém, Paulo não utiliza desse direito, embora ele seja até criticado lá na frente, que alguns inimigos do evangelho vão dizer que Paulo se absteve, porque na verdade Paulo, ele não era um apóstolo legítimo. E nós vamos ver que a intenção de Paulo não era ser pesado para nenhuma das comunidades aonde ele havia o que? Fundado igreja. Então Paulo queria demonstrar para essas pessoas que foram alcançadas pelo evangelho que o interesse dele não era um interesse financeiro, não era um interesse econômico, mas o interesse é que as vidas fossem salvas, fossem transformadas e se reconciliasse com Deus. Embora Paulo não recebesse, ele ensina o que? As igrejas a apoiarem o que? Aqueles que são chamados para a obra daqueles que são enviados. E através do ministério de Paulo, nós vamos ver que toda a Ásia vai ser alcançada, porque aqueles a quem Paulo ensinou, eles abraçaram que a causa de estarem anunciando o evangelho a todas as outras pessoas. Então, fazedores de tenda, nós vamos ver que há os missionários tradicionais, são aqueles que são enviados para locais distantes, outras culturas, para anunciar o evangelho, mas também há os missionários fazedores de tenda. Quem são esses? São aquelas pessoas que têm o seu ofício e ela vai utilizar desse ofício, desse talento, desse dom que ela tem para anunciar o evangelho dentro do contexto em que ele vive. Se alguém é militar, vai anunciar dentro dos quartéis. Se alguém é médico, vai ali anunciar o evangelho dentro das reuniões ali relacionado com os médicos. Se alguém é construtor ou é pedreiro, vai estar ali no canteiro de obra
anunciando o evangelho a outras pessoas. Se alguém é um atendente em alguma loja, vai anunciar o evangelho ali às pessoas que vão adquirir ali aqueles produtos. Então nós vamos ver que todos nós recebemos talentos, dons, aptidões de Deus para que servimos um ao outro e também anunciamos o trabalho. É claro que todo cristão, ele tem o que é a sua chamada e ele precisa descobrir o que é a sua vocação para que ele seja útil dentro do contexto que ele vive, dentro da igreja local, ali, fazendo o que? A vontade de Deus em algum departamento, em alguma demanda que há dentro da igreja, porque há lugar para que todos venham se envolver no reino de Deus. Aqui nós estamos falando de missões, mas existe uma variedade de tarefas para serem realizadas dentro do contexto de uma igreja. E todos nós temos um talento de Deus e não podemos enterrar esse talento. Então Deus conta comigo, Deus conta contigo para que possamos desempenhar uma tarefa dentro do reino de Deus, para que haja o crescimento da obra e Deus seja glorificado através de todas as coisas. Então, até uma próxima oportunidade, até um outro dia, Deus assim permitindo. Continue conosco aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um sininho, faça a sua inscrição, porque assim que nós postarmos aqui um novo vídeo, o YouTube vai te notificar e você poderá estar acompanhando os nossos resumos semanalmente aqui neste canal. Deus abençoe.